Graça e paz a todos. Vi essa semana um vídeo relacionado ao assunto atual. Natal chegando, hoje véspera de Natal. Um vídeo africano, local onde se fala a língua portuguesa, ainda com sotaque de português de Portugal, onde o título do debate era: Maria é mãe de Deus? Maria é mãe de Jesus? José é pai ou é padrasto de Jesus? E aí? O debate, amados, com mais de 1 hora de debate, não chegaram a uma conclusão. É interessante de se ver. Por quê? Por que não conseguiram chegar à conclusão real, devida, verdadeira? Porque não procuraram no melhor lugar onde tem a resposta. Aliás, não é no melhor, é no único lugar, a palavra de Deus. Então vamos, véspera de Natal, comentar o assunto em pauta. Jesus é filho de Maria? Podemos ter a resposta sim. Nós vamos perguntar a palavra de Deus. Lucas 1, de 26 a 35. Leiamos a palavra. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem, da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Nota-se que diz a virgem. E entrando o anjo aonde estava, disse: Alegra-te, ó favorecida, o Senhor é contigo. Anjo falando para Maria. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs a pensar o que significara aquilo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, pois achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e porás-lhe o nome de Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, e lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre, e seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, se não tem intimidade com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá sua sombra. E isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Palavras iniciais do pré-anúncio do Salvador que viria. E é completado também lá em Mateus 1, de 18 a 25. Mateus 1, também falando do nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, resolvera abandoná-la em secreto, para não ofendê-la. E o anjo disse: Não temas, ó José, porque o que nela foi gerado foi do Espírito Santo. Ela dará à luz e porás-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará os seus pecados, os pecados de todo mundo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Agora vamos ver a profecia se cumprindo aqui, que época e quando ela fora dita. A profecia do profeta Isaías. Isaías 9, versículo 6. Tudo coadunando e cumprindo-se a palavra da profecia. Isaías 9, capítulo 6. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O foco principal a ser analisado aqui, amados, é a primeira linha do versículo. Porque um menino nos nasceu, ou seja, um homem de carne nascerá. A profecia anunciando o nascimento de um menino de carne e ossos. E logo em seguida diz: um filho se nos deu. Ou seja, um menino nasce e um filho não nasce. Um filho se é vos dado. Ou seja, se é vos dado é porque já existira de antemão. É o Cristo Jesus vindo em forma de Deus e em forma de homem. Porém, a sua espiritualidade já existira na segunda pessoa da Trindade desde a eternidade. Então, amados, Deus vê tudo na eternidade, diferentemente da nossa visão, que é limitada neste mundo, nesta terra, nesse período. Então, perguntas desse debate que não foram respondidas claramente, vamos analisar e respondê-las aqui, comemorando essa festividade vigente que é Natal. Então, perguntas que não foram respondidas no vídeo assistido. Maria é salvadora? Resposta: não. Resposta tirada de onde? Da palavra. Vamos ler então Lucas 1, de 46 a 47. É o chamado Cântico de Maria.
Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Palavras de Maria, ela enfocando quem é o verdadeiro Salvador. Quem é adepto e seguidor de Maria deve sim fazer o que as palavras dela ordenam. Ela direcionando quem é o Salvador dela e de toda a humanidade. Maria disse: Jesus, meu Salvador, segunda pessoa da Trindade. Então, outra pergunta do vídeo que não foi respondida com clareza: devemos fazer o que Maria ordenou? Resposta: sim. Local achado? Palavra de Deus. João 2:1. Evangelho segundo escreveu João 2, de 1 a 5. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus também foi convidado para tal casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem mais vinho, Senhor. E Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E ela falou aos serventes depois deste ouvir de Cristo: homens, todos vocês, fazei tudo o que ele vos disser. Seguidores de Maria, seguindo as suas palavras, biblicamente falando. Ou seja, ela enfocando quem é o verdadeiro Salvador e quem é que deve ser seguido. Palavras de Maria, Evangelho segundo São João. Então, amados, continuando aqui as perguntas não respondidas corretamente no vídeo, que eu achei interessante para a época do Natal. José foi pai de criação ou foi pai verdadeiro? José foi padrasto de Cristo? Foi. Cristo foi enteado. Cristo, homem, falando. Pois ele era esposo de Maria, sua mãe, mãe de carne e ossos. Maria, sim, a mãe de Cristo. Mas Maria, mãe de Deus? Não. Deus não tem mãe. Jesus foi mãe. Maria foi somente mãe de Jesus, homem. Jesus de carne e ossos. Maria foi santa? Sim, santa, como eu e você. Qual é o conceito de santo na palavra de Deus? Santo na palavra de Deus é separado, separado do mundo, separado para Cristo, separado para ser servo, dar fruto, louvar e bendizer o nosso Senhor eternamente. Jesus tinha irmãos? Sim, claro. Maria foi virgem? Sim. Continuou sendo? Não. Por quê? Teve mais irmãos. Vamos retirar a resposta de onde? Da palavra de Deus. Mateus 12, 46 a 50. Diz assim a palavra: falava ainda Jesus ao povo: eis que sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar-te, Senhor. Jesus respondeu: a quem lhe trouxeram o aviso, estendendo a mão aos discípulos e mostrando a todos a quem ele estava se referindo. Antes que seus irmãos e sua mãe entrassem no recinto, ele declarou com palavras veementes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, enfocando assim claramente ao verdadeiro, mais forte, poderoso parentesco que vem do céu. Qual? Parentesco pela fé em Cristo Jesus. O parentesco que me leva, eu e você, a crer em Cristo, a ser irmão dele, irmão de carne. Não, irmão em quê? Pela fé, em espírito, que nos leva ao Pai. Aí Jesus desfez os irmãos de sangue? Não, apenas disse que os mesmos, se não fizerem a vontade do Pai, não tem parentesco com ele, embora de sangue fossem. Ou seja, enfocando o verdadeiro parentesco, que é pela fé em quem? Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então a família é a igreja, corpo da igreja, eu, você, cada um somos um tijolinho da igreja que forma um só corpo em Cristo Jesus. Aí nessa época muitos enfocam aí, tem ouvido falar sobre data. A data é importante? Data do Natal? Será que Cristo nasceu dia 25 de dezembro? Uns judaístas aí dizem que foi no meio do ano, junho. Mas a data, sábado importa? Domingo importa? Dias de semana, meses, anos? Não, a Bíblia diz que isso não tem a menor importância. A verdadeira importância é a fé em Cristo Jesus e a intenção, e em quem a fé foi direcionada, ou seja, em Cristo Jesus. Vamos ver aqui também na palavra, pedir resposta da mesma, sobre meses, dias e anos, e épocas e datas, se importante é ou não. Colossenses 2, 16 a 19. Diz assim mais uma vez a palavra de Deus: ninguém, pois, vos julgue, julgar você ou eu, se não dermos importância a dias, meses e anos, por causa de comida, ou dia de festa, ou lua nova. Lua nova era uma data festiva, cerimonial na época, assim como o sábado também era, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra, ou seja, a sombra não é a pessoa, não é o próprio, não é a pessoa mais importante, é um pré-anúncio, pois tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Quais coisas? O corpo de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, para nos sobrecair
à graça, que é a única que salva. Ninguém se faça árbitro contra vós, ou seja, ninguém queira imputar a vocês o que é certo e o que é errado em relação a esse tipo de assunto. Comida, bebida, dias, meses e anos. Prestando humildade e culto a anjos, aqui até idolatria a anjos, fala essa parte. Baseando-se em visões, muitos chegam perto hoje e dizem, eu tive tal visão, para ensejar as suas palavras, as suas doutrinas falsas. Mário Persona costuma dizer que, se alguém diz que ter tido uma visão do além, que não esteja na palavra de Deus, seja considerado anátema, porque isso é uma maior característica de estar desfalando um verdadeiro herege. Enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, amados, a verdadeira fé é em Cristo. Se você não está conseguindo falar o nome Yeshua em hebraico, não tem importância. Que Deus não entenderia o que está na sua mente, se Ele sabe o que vem à nossa mente antes que ela chegue ao cérebro? O que dirá Ele saber o que vem antes que nos chegue a palavra, à boca? Ou seja, tudo isso era sombra de um pré-anúncio do que viria Cristo Jesus. Lá em Romanos diz assim, Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Portanto, a todos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí, Jesus estendendo a irmandade a Ele, a todos os que creem no seu nome. Os judeus foram um povo escolhido. Cristo veio para eles, os mesmos não reconheceram que Cristo era o Senhor, o Salvador. A Bíblia dos judeus, amados, só vai de Gênesis a Malaquias, Velho Testamento. Eles não reconhecem o Novo Testamento como a palavra de Deus. E estudando, todas as profecias do Velho se encaixam e se cumprem no Novo. Apenas algumas que ainda se estão terminando e ainda se cumprirão estão em Apocalipse. Portanto, eles não reconheceram Cristo como Salvador. Portanto, foi estendido ser irmãos a todos que creem no seu nome. Eu, você. E para terminar, João 15, de 1 a 8, fala sobre a videira, que Cristo é a videira. Para completar todo o assunto falado aqui, João 15, de 1 a 8, esclarecendo a videira, ramos, árvore, raiz. Quem eu sou, quem Deus é, quem Cristo é, quem foram os judeus, quem somos eu e você. Então Jesus fala lá, o título é a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, ou seja, quem cuida, quem dá o poder, força, à raiz. Todo ramo que estando em mim não der fruto, este será cortado, e todo que dá fruto, ele será podado, para que produza mais frutos ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Cristo falando que Ele é a videira, e nós somos os ramos, que fomos enxertados após Israel ter sido cortado por não reconhecê-los. Que Cristo foi o Senhor, que Cristo é a videira. Israel foi cortado, nós fomos enxertados. Aí ele continua dizendo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É verdade, obras as quais Deus preparou para que fizéssemos após a verdadeira conversão. Lá em Efésios 2:8, ou seja, você tem dado frutos. O que você fazia, não faz mais. O que você não fazia, passou a fazer. Verdadeira característica se você está nele ou não. Então Cristo falou, quem não dá fruto não está em mim, porém será cortada. Não é porque não deu fruto, é porque não está nele. Fruto é a característica de quem está em Cristo. Analisando a nossa conversão para ver quais frutos você tem dado. Se você fala, fui convertido, nadinha mudou, reveja a sua conversão, amado. Duas notícias. Uma boa, se você der fruto, você está nele. Então depende sim um pouco de você. Dê frutos, vinculará a Cristo. Não está dando frutos, você não está em Cristo. Então, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, que foi lançado fora antes. E apanham e lançam ao fogo para ser queimado. Palavras duras. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecem em vós, e pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Palavras finais para ensejar e ilustrar a data momentânea festiva, que todos nós possamos lembrar o verdadeiro aniversariante, independente do dia correto, que é Cristo. Que nós possamos depositar nele nossas esperanças, nossas alegrias, tudo, porque tudo é dele, tudo por meio dele. Amados, me despeço nesse último vídeo do ano,
com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém para todos.